Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de matemática, completando ou quase completando, né, aquela sequência de estudos relativos à análise combinatória. A gente já viu o princípio fundamental da contagem, já foram vistos também arranjos e permutações, e agora a gente vai falar sobre combinações simples. É o módulo 26 da nossa apostila 2, frente 1. Nesse caso, pessoal, a gente tem, à medida que os processos de agrupamentos vão se acumulando, portanto, a gente já viu o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, arranjo e permutação, e agora a gente vai acumular a combinação. À medida que esses processos vão se acumulando aí na nossa matéria, você tem que tomar cuidado, porque um dos desafios realmente é saber de qual processo você vai fazer o uso enquanto você está tentando resolver uma questão, né? Para falar a verdade, o principal é o seu raciocínio. Essa parte da matemática aqui é uma parte que pesa muito no raciocínio, portanto é a parte principal. Aí depois você vai se preocupar, em primeiro lugar, com o princípio fundamental da contagem que relaciona toda aquela questão de um evento acontecendo em etapas, quantas etapas são, quantas possibilidades de cada etapa e assim por diante. E aí, assim, em certas situações que você vai analisar as possibilidades de uma determinada ocorrência, você tem que ver se os agrupamentos vão aceitar diferença por ordem ou se a ordem não vai importar. Por exemplo, lá nos arranjos, quando você vai, assim, não é só o princípio fundamental da contagem, mas no arranjo simples, vamos lembrar aqui um pouquinho rapidinho, você vai fazer o uso da teoria de agrupamento, levando em consideração que você vai ter N elementos para agrupar em agrupamentos com K posições, e a ordem do elemento dentro do grupo vai interferir no resultado. Então, arranjos dependem de ordem. Se o elemento for colocado no primeiro, segundo ou terceiro lugar e vice-versa, se você vai mudando os elementos de lugar e isso vai surtir efeito de mudança no resultado, então você tem arranjo. A permutação também é um tipo de arranjo, por isso, portanto, a ordem importa. Acontece que hoje a gente vai ver a combinação simples, que é um tipo de agrupamento onde trocar a ordem dos seus elementos não vai surtir efeito no resultado. Então, por exemplo, eu vou juntar a turma de vocês em duplas. O aluno A com o aluno B, ou o aluno B com o aluno A, vão ser a mesma dupla. Então, combinações simples são agrupamentos nos quais a ordem ocupada pelo elemento não difere o grupo formado. Então, assim, imagina que você vai ter que, igual se formar dupla, formar trios, jogo de futebol entre dois times, o time A contra o time B contra o time A, sem toda aquela história de mando de campo e tal, vai ser o mesmo jogo, né? Enfim, você vai discutir situações, e a gente vai ver isso nos exercícios, nas quais a ordem que você pega o elemento não diferencia o processo. Então, por exemplo, imagina dois pontos, o ponto A e o ponto B. Se você ligar o ponto A até o ponto B, você vai formar o segmento AB. Se você ligar o ponto A até o ponto B até o ponto A, você vai formar o segmento BA. E nesse caso é o mesmo segmento, no final das contas. Quer dizer, na formação de segmento de reta, por exemplo, ligar dois pontos, você vai ligar em forma de combinação, porque são agrupamentos onde a ordem não difere. E aí vamos entender assim, duas frentes importantíssimas, né? Em tempo, a gente vai analisar assim, se eu tenho que fazer agrupamentos e a ordem importa, arranjo. A ordem importa, por exemplo, pódio, né? Primeiro, segundo, terceiro lugares. Quando eu vou formar comissões e que ali na comissão tem atividades específicas para cada membro, por exemplo, um presidente, um vice, enfim, a ordem importando, você tem arranjo. A ordem não importando, né, você tem combinação. Tem que tomar cuidado porque, assim, na minha opinião, é até um ponto positivo, porque as fórmulas são parecidas. Esse aqui, ó, o arranjo, é n fatorial dividido por n menos k fatorial.
A combinação tem a fórmula muito parecida, só que vai fazer n fatorial dividido por k fatorial multiplicado por n menos k fatorial. As fórmulas são bem parecidas. No arranjo, por exemplo, você não tem esse k fatorial aqui, ó. Você tampa ele, ó, essa seria a fórmula do arranjo. Porém, desse jeito aqui é a fórmula da combinação. Se você vai agrupar o tanto de elementos em umas determinadas posições usando a fórmula do arranjo e da combinação, no arranjo, naturalmente, você vai encontrar resultados maiores, porque mudar a ordem vai mudar o resultado do conjunto. Em combinações, você vai encontrar resultados menores, usando o mesmo N e o mesmo K, obviamente, que eu estou falando, exatamente porque não tem importância a ordem, beleza? Tenta prestar bastante atenção nos exercícios que eu vou fazer daqui a pouco, porque aí a discussão vai ser essa mesmo. Será que a ordem importa? Será que a ordem não importa? Pessoal, lá na página 30, então, você vai encontrar alguns exercícios, né? São 5 para ser mais exato. E eu vou ler o enunciado aqui. Vocês, por favor, acompanhem aí, prestando bastante atenção na leitura. Se puderem ler aí também na apostila de vocês. Olha só o número 1. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como no quadro. Aí no quadro aí, gente, vocês têm assim, ó, com 2 jogadores você vai ter uma partida só. Levando em consideração, então, que a ordem não importa, né? O jogador A jogando contra o B é a mesma coisa do B jogar contra o A. Com 3 jogadores são 3 partidas, com 4 são 6 e por aí vai. O exercício pergunta o seguinte: se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão? Gente, 8 jogadores combinados 2-2. Opa, por que combinado? Porque a gente já viu aqui que a ordem não importa. Por que 2-2? Porque para você poder formar um jogo, você vai precisar jogar um jogador contra o outro. Ou seja, quantos agrupamentos que você pode fazer partindo de 8 elementos, agrupando de 2 em 2, sem a ordem importar? Combinação de 8, 2 em 2, n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Aliás, você vai ver que isso aqui, ó, a fórmula, é a fórmula lá do número binomial. Portanto, por exemplo, se você for lá no triângulo de Pascal, na linha 8, coluna 2, você vai descobrir a resposta direta, dá 28. Mas aí a gente resolve aqui, né? Eu chego 8 até o 6 fatorial, porque aqui vai dar 6, para cortar. 2 fatorial está aqui, dividir. Então, com 8 jogadores, sem a ordem importar, eu consigo formar de 2 em 2, 28 maneiras diferentes. A resposta é a letra E. Ok? Olha o número 2. Cada seleção participante da Copa do Mundo de Futebol inscreve 23 jogadores, sendo necessariamente 3 goleiros. Em cada partida, 2 jogadores de cada seleção são escolhidos entre os 23 para o exame antidoping, mas são descartadas as possibilidades de que os 2 jogadores escolhidos sejam goleiros. Então, assim, pode ser um goleiro mais um jogador de linha, mas nunca podem ser 2 goleiros. Beleza. De quantas maneiras diferentes esses jogadores podem ser escolhidos? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos calcular o total e subtrair a possibilidade de serem 2 goleiros juntos, porque isso aqui não pode acontecer. É muito normal a gente fazer isso, viu, pessoal? Você calcula o total e subtrai aquilo que você não quer que aconteça, que aí sobram as possibilidades daquilo ali não acontecer. Então, o total, não interessa se você escolhe o jogador A primeiro, depois o B, ou então o B primeiro, depois o A. De quantas maneiras diferentes você pode pegar 23 jogadores e escolher 2, sendo que a ordem da escolha não importa? Combinação de 23, 2 em 2, tá? Aqui é a fórmula. Onde aqui o 21, ó, é n menos k, 23 menos 2, dá 21. Agora, por que eu vou fazer menos combinação de 3 em 2? Aí são as possibilidades desses 2 jogadores serem 2 goleiros, e eu não quero que seja. Então, assim, são 3 goleiros para eu combinar de 2 em 2. Aqui é o total, aqui são as possibilidades dos 2 serem goleiros. Total menos 2 goleiros, vão sobrar as possibilidades onde não tem 2 goleiros. Aqui vai dar 253, aqui vai dar 3. Se você subtrair, 250
é a resposta. Então, são 250 maneiras distintas para você escolher 23, dentre 23 jogadores, escolher 2, sendo que 2 não podem ser goleiros, certo? Olha o número 3. Num plano, são dados 10 pontos, 3 a 3 não colineares. Então, de 3 em 3, eles não fazem parte da mesma linha. Pergunta-se na letra A, qual que é o total de retas, e na letra B, qual que é o total de triângulos. Olha só, 10 pontos não colineares, você pode localizá-los ao redor, numa circunferência. Para você fazer uma reta, você precisa ligar 2 pontos. Para você fazer um triângulo, você precisa ligar 3 pontos. Acontece que se você ligar esse ponto A, por exemplo, com esse ponto D aqui, ou esse ponto D com esse ponto A, vai ser a mesma reta. Ou seja, para poder organizar 10 pontos de 10 em 10 para formar retas, e a ordem da ligação não interfere no resultado, é combinação de 10, 2 em 2. Certo? Combinação de 10, 2 em 2, 10 fatorial, 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Se você diminuindo aqui até chegar no 8 e tal, resolver vai dar 45. Então, nessa situação, são 45 retas que você consegue formar. No caso dos triângulos, pessoal, é basicamente a mesma coisa. O triângulo ABC e o triângulo CBA são os mesmos triângulos. Então, quer dizer, para organizar 10 pontos que já não estão colineares, para formar triângulos, basta organizar os 10 de 3 em 3. Forma de combinação, porque a ordem não importa. 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Resolver isso aqui, são 120 triângulos nesse caso. Mas agora fica atento ao exercício número 4, porque tem pontos alinhados aqui, né? Na reta R são 4 pontos alinhados, na reta S são 6 pontos alinhados. Se eu ligar esses 3 aqui, por exemplo, eles não vão formar triângulos. Mas olha só. Num plano são dados 10 pontos distintos contidos em 2 retas paralelas conforme a figura. Vamos lá? 4 pontos na reta R, que não podem formar triângulos entre si. 6 triângulos na reta S, que também não podem formar triângulos entre si. Qual o número de triângulos que eu consigo fazer? Triângulo, eu vou organizar os 10 pontos de 3 em 3. Porém, galera, o que não pode acontecer? Não posso organizar esses aqui de 3 em 3 e também não posso organizar esses daqui de 3 em 3. Pontos numa mesma reta não formarão triângulos. Então, o que eu vou fazer? O total dos 10 pontos 3 em 3, subtrair os 4 pontos 3 em 3 de uma reta e os 6 pontos 3 em 3 da outra. Aí eu vou ter a quantidade de triângulos. Combinação, a fórmula para cada um. Depois que raciocina, gente, creio que a fórmula não é problema, né? N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial, para todos. Esse dá 120, esse dá 4, esse dá 20. Se você subtrair, são 96 triângulos. Lembra do exercício anterior? Foram vários triângulos, né? Foram 120, porque os pontos não eram alinhados 3 em 3. Ponto alinhado 3 em 3 não forma triângulo, por isso que eu tive que subtrair. Dá só uma olhada no número 5 para a gente encerrar essa parte, que vai ser basicamente a mesma coisa. 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares. Quer dizer, você não vai ter 3 pontos no mesmo segmento. Porém, se você olhar isso aqui tudo, ó, esses 4 aqui são colineares, e esses 4 aqui também são colineares. Ó. Esses 4 aqui, entre eles, não podem formar triângulo. Esses 4 aqui da horizontal também não. Está perguntando o número de triângulos que eu posso formar a partir desses 12 pontos. Galera, formar triângulo, combinação dos 12 pontos 3 em 3. De quantas maneiras eu posso ligar esses 3 pontos de 3 em 3? 12, 3 em 3. Porém, esses 4 de 3 em 3 não vão formar triângulo. E esses 4 da horizontal também, de 3 em 3, não vão formar triângulo. Então, eu tenho que subtrair. Ó. O total de possibilidades menos as possibilidades de não formar triângulo, porque fazem parte da mesma reta. Combinação, igual falei anteriormente, o que mais importa é o raciocínio. Aplicou a fórmula n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial para cada um. O de 12 em 3 vai dar 220. Cada um desses daqui dá 4, 220 menos 8 dá 212 triângulos. A resposta é a letra D. Combinação, porque a ordem não importa, e a gente tem que sempre subtrair aquilo que impossibilita a formação que o exercício pediu. Leva em consideração esses exercícios, principalmente o 3, o 4 e o 5, para você poder
lembrar que muitas vezes você vai ter que fazer um cálculo para subtrair. É uma questão de você raciocinar em cima de tudo que o exercício pergunta e levar em consideração se a ordem importa ou não. Beleza? Valeu!